E aí, pessoal, bem-vindas e bem-vindos ao Baralho Cigano Diário, nosso canal com leituras de cartas todos os dias para você. Eu sou o Leandro, estamos juntos aqui, começando mais uma atividade, e o nosso tema de hoje é como está o sentimento dele ou dela e o que planeja fazer. Então você vai mentalizar a pessoa de quem você gosta e vamos conversar a respeito dos sentimentos e planos dele ou dela com você. Para você participar, deve escolher aqui um dos dois baralhos da mesa, cartas da esquerda junto com pedra amazonita ou direita com o quartzo azul. E a leitura é feita com o baralho cigano e com os dados também, certo? Depois de eu interpretar as cartas em cada deck, eu faço um lançamento dos dados para somar informações. Bom, e uma dica que é legal de te passar nesse momento também. Como a leitura é coletiva, né, pode bater mais para algumas pessoas do que para outras, qual é a dica que eu te passo? Você pode verificar como é que vai funcionar para você a sua escolha de cartas. Por exemplo, se você escolhe o baralho da esquerda, aí você acompanha a interpretação e sentiu que as cartas conversaram com você, ótimo, né? Aí está concluída a sua participação, a não ser que você queira também assistir o outro baralho. Mas de repente, se você escolheu, vamos dizer, essas cartas e sentiu que na minha interpretação não encaixou tanto para você, você não sentiu tanta conexão com as cartas, você pode se propor a assistir o outro, porque aí talvez essa leitura aqui converse mais com você, tá? Dentro do YouTube, com as nossas leituras coletivas, são situações que podem acontecer. Nem sempre o baralho vai te passar a melhor leitura com as cartas que você escolhe, certo? Então, assim você pode aproveitar melhor o vídeo. De repente, se você assiste os dois, também tem a chance de você pegar algumas informações em cada baralho e somar isso, fazendo mais sentido para você. Cada pessoa age de uma forma aqui, né? E eu dou essas dicas para você saber das possibilidades. Assim você decide como participar para aproveitar melhor esse momento. Então vai terminando de escolher. Quem está chegando agora se inscreve com a gente, ativa as notificações. Se você não conhecia o canal, mas o YouTube te entregou esse vídeo, aproveita o momento, entra para a nossa turma. Te peço também o like aí no vídeo, isso é muito importante para o vídeo chegar a mais pessoas. Assim você ajuda bastante esse canal a crescer e você ajuda também para a sequência do trabalho que eu faço aqui pensando em você todos os dias, certo? Vamos nessa então, vou começar a trabalhar com as cartas usando primeiro o baralho da esquerda. Esse daqui vou tirar da tela então, momentaneamente. Vale dizer ainda que as leituras são atemporais, né? Então não importa o momento em que você se depara com esse vídeo. Não importa quando você assiste, quando ele foi publicado, quando você encontra, é o seu momento. E as cartas valem sempre para você, tá? Bom, então temos as cartas aí, vamos lá. Se o jogo está aberto, como está o sentimento dele ou dela e o que essa pessoa planeja. Então, quais são as cartas que vêm para você? Aqui no alto nós temos a foice, temos ali o navio e a criança, certo? Depois vem o urso, a casa e a cegonha, o livro, os peixes e o cavaleiro. Falando de sentimento, o que nós podemos alcançar nessas cartas? Bom, aqui nós temos no início a ideia de alguém querendo promover mudanças, um sentimento de viver situações novas entre vocês, de tirar alguma coisa da frente que não está legal. A carta da foice fala sobre isso, né? Algo que precisa ser cortado entre vocês e que possivelmente esteja atrapalhando o andamento das coisas ou dificultando para que oportunidades sejam criadas. Então nós temos
essa energia do corte da foice somada ao movimento, à mudança do navio, né? Falando de alguém que sente que as coisas precisam mudar de alguma maneira, né? Mudanças comportamentais, talvez, né? Um sentimento relacionado a isso, de algo que precisa ser modificado entre vocês para funcionar melhor, para uma sequência ou para que oportunidades sejam criadas. Nós temos a criança ainda combinando ali, falando de um sentimento de esperança, de expectativas, então, dele ou dela com você. A carta da criança que sempre traz um olhar relacionado ao futuro, as coisas que vêm pela frente. Então nós temos uma pessoa disposta a criar situações para estar ao seu lado, né? E promovendo mudanças necessárias aqui, cortando o que não está legal, né? Então nós vemos um desejo aqui de melhoria, alguém que quer melhorar as coisas, né? Que quer estar mais ao seu lado, uma pessoa que pode estar disposta de repente a fazer uma viagem para te encontrar, o que é sempre interessante comentar, para o caso das pessoas que mantêm um relacionamento à distância, ou não necessariamente um relacionamento, mas você que gosta de alguém que está longe, né? Então nós temos a ideia de alguém de repente querendo modificar isso. E aí nós falamos dos sentimentos e já entrando também nos planos. As cartas que estão abertas aqui vão nos proporcionar as duas informações, tá? Então, durante a interpretação que eu estou fazendo para você, eu vou comentando sobre sentimentos e sobre o que a pessoa está planejando fazer também, né? Então, são cartas aqui no alto que podem mostrar, por exemplo, uma pessoa que está incomodada, longe de você e quer se aproximar, né? Quer dar, de repente, um basta na situação de não ter oportunidades. E a carta do navio mostra a ideia realmente de viagem, de travessia, de uma pessoa que pode percorrer um trajeto, né? Para se aproximar, para ficar junto de você. E com a criança, realmente a esperança, as expectativas, o que a pessoa realmente tem à disposição para viver ao seu lado, né? Carta do urso, falando sobre sentimentos, pode retratar um pouco da energia de ciúmes, certo? Possessividade, insegurança. De repente, são questões até que são relacionadas à foice quanto ao que deve ser cortado, né? Uma pessoa que sente que isso também precisa mudar. Uma pessoa que pode se sentir insegura por sentir ciúmes e quer mudar isso, né? Então as cartas ali do alto trazem um sentimento relacionado tanto ao desejo da aproximação, o que já entra nos planos, também quanto essa mudança interior, no sentido de uma pessoa insegura, que apesar disso, né, sente as afinidades aqui com você. Então essa carta da casa, para falar dos sentimentos, é muito importante, porque ela traz um sentimento de algo que é familiar, que traz conforto, acolhimento. Então, aquela sensação que você pode ter com alguém, por exemplo, de estar conversando e sentir que você até parece que já sabia o que a pessoa teria para dizer, aquela sensação de conhecer uma determinada pessoa há mais tempo do que realmente você conhece, do tanto que é familiar, tá? Então, essa carta retrata esse tipo de sentimento dele ou dela com você, o que é um ponto muito positivo aqui para alguém que quer estar ao seu lado, né? Porque experimenta que as coisas funcionam bem, né? E a carta do urso é natural, vindo com a insegurança, principalmente para quem está longe, certo? E a cegonha, gente, ela é uma carta também de mudança, assim como o navio, e uma carta que mostra uma pessoa nesse momento que não está acomodada. Então, pelo aspecto aqui dos sentimentos, nós vemos alguém querendo viver coisas novas, explorar as possibilidades a dois, quebrar a rotina, o que é muito interessante, por exemplo, para a vida de um casal, para você que está aí vivendo um relacionamento, né? Então, essa carta pode retratar o seu parceiro ou a sua parceira querendo inovar a relação, querendo incrementar, fazer coisas diferentes. Isso é legal, né? E para aquele alguém que está longe de você, então essa carta da cegonha vai se combinar com o navio no sentido de alguém que se mexe realmente para se aproximar de você, para criar oportunidades. A cegonha mostra essa energia, né, de alguém que não fica ali na zona de conforto, só lidando com os próprios sentimentos e sem fazer nada. É uma carta que mostra coragem para viver, né? Para realmente explorar o que a vida tem a oferecer a dois, certo? Entrando aqui embaixo, a carta do livro está falando sobre
a troca de experiências entre vocês, as conversas ou mesmo o contato físico, a relação, a convivência, o que isso proporciona no sentido de troca, falando sobre o que um pode aprender com o outro, né? E como isso flui de uma maneira muito positiva, já que nós temos a carta dos peixes ao lado, com uma energia de prosperidade. Então, alguém que sente que entre vocês realmente muita coisa funciona bem, né? Com a troca que vocês podem ter, com as experiências de vida que um tem para acrescentar ao outro, isso gerando aqui um sentimento de familiaridade. Nós temos as perspectivas em relação ao futuro dele ou dela com você, certo? E a carta do cavaleiro, ela entra realmente nessa linha de raciocínio do navio e da cegonha sobre uma pessoa que vem atrás de você. Aqui, somando o cavaleiro ao que nós já falamos, com o navio, uma pessoa disposta de repente a fazer uma viagem, a percorrer uma distância para te encontrar, a cegonha, falando de uma pessoa que não fica acomodada, que vai atrás do que quer viver. E nós estamos vendo aqui, né, informações que apontam para o que ele ou ela quer viver ao seu lado, tá? E a carta do cavaleiro é realmente sobre iniciativa de alguém que te procura. Então, a informação de procura vem aqui, aquele alguém que toma a frente das coisas, o cavaleiro, tá? E no que diz respeito aos sentimentos, essa carta também é muito interessante porque ela traz uma energia de movimento, de dinâmica, o que é saudável para a vida, né? Porque é o oposto da estagnação. Então não é aquela pessoa que sente que com você nada flui, nada dá certo, que a coisa não desenrola. Muito pelo contrário, nós temos aqui perspectivas muito boas, sentimentos muito bons dele ou dela relacionados a você, né? Então, essas cartas aqui mostraram pra gente bastante coisa que trouxe informações sobre sentimentos, como a pessoa está se sentindo e também já entrando na parte do que planeja fazer, né? Então, principalmente pelas cartas do navio, da cegonha e do cavaleiro, são cartas que mostram alguém aí fazendo acontecer, atitude, procura, né? Quebrar a rotina, fazer coisas diferentes, incrementar a relação, né? Coisas do tipo. E aí, essas são as informações então das cartas, recuperando ali um pouquinho de ciúme, natural, nada muito complexo aqui não, né? Nada que traga problemas. A carta da foice que falou sobre algumas coisas que talvez a pessoa queira mudar também, o que deve ser cortado para poder dar mais passagem entre vocês, né? Cartas muito boas. Então vamos lançar os dados para poder complementar agora essa nossa leitura para você. Lancei 2, mais um aqui. Olha, aqui nós temos a ideia de pequenos conflitos que provavelmente estão associados a essa carta da foice, quanto ao que deve ser cortado, o que ele ou ela sente que precisa parar de acontecer. Então é um desejo aqui de melhorar a relação, né? Nós temos aqui o número 1 que vem no dado, que fala sobre um novo momento, oportunidades entre vocês, inclusive recomeço para as pessoas que estão aqui assistindo e que, por exemplo, podem estar aí mentalizando o ex ou a ex, você que quer voltar com alguém, pode ter uma ideia aqui de recomeço também. Nós temos cartas que falam sobre a pessoa te procurando, inclusive para isso, certo? E nós temos uma energia que é de concretização de oportunidades aqui nos dados também, que vai falar sobre realmente aquilo que pode se manifestar, né? As vontades que a pessoa tem, o que ela planeja fazer, realmente fazendo acontecer, não só ficando no campo das ideias, tá? Então, é uma mensagem aqui também de alguém que está buscando realizações ao seu lado, pela somatória dos dados, certo? Então, galera, foi uma leitura bem interessante, vimos alguns pontos aqui, né, que são bem válidos de assimilar. Essa parte de conflitos, então, por exemplo, pode ser o quanto a pessoa fica contrariada por estar longe, ou mesmo algumas coisas que na convivência também geram um sentimento de contrariedade, alguma coisa que incomoda e o desejo da melhoria ali pela foice. Vamos cortar essa parte, vamos melhorar isso, vamos mudar aqui, eu mudo com você, né, nesse ponto, você muda comigo nesse ponto, e tudo bem, nós fazemos as concessões para podermos seguir e temos muita coisa boa pela frente, temos uma energia bem dinâmica aqui para ser aproveitada, tá?
Então esse é o sentimento somado a tudo que já foi conversado. Essa foi, portanto, a sua leitura. Vou recolher agora essas cartas para a gente trazer o outro baralho. Então, para quem escolheu aqui agora, cartas de fundo azul com o quartzo azul, vamos nessa. Aí estão as suas cartas, então nós temos lá no alto a chave, a criança e a árvore, aí veio o sol, o envelope a mulher, a aliança a árvore, aliás o parque, acho que aqui eu falei árvore, né? Então é a chave, criança e jardim, tá? Só me retratando caso eu tenha falado errado, a árvore tá aqui embaixo, então jardim aqui em cima, árvore aqui embaixo, junto com os lírios. Bom, então, galera, são cartas muito boas aí que abriram, né? Tenho para falar isso de cara. Vamos começar a te passar a interpretação, então, para falar sobre sentimentos e também para falar sobre o que ele ou ela planeja, né? Olha só, galera, lá no alto com a chave, a criança e a carta do jardim, falando primeiro de sentimentos, são ideias aqui muito positivas, né? Um sentimento de que vocês juntos conseguem resolver problemas, que um encontra as soluções para o outro, que vocês somam forças juntos. A ideia de duas cabeças que pensam em sinergia, que pensam melhor do que uma, e aí parece que a vida fica mais fácil. Sabe essa sensação de que você, antes de ter conhecido alguém, por exemplo, parece que tudo era meio enrolado, e aí parece que ao lidar com alguém, a vida se abriu, as possibilidades se abrem, tudo fica mais fácil, você consegue achar saída para os problemas. Esse sentimento está aqui na carta da chave, tá? Da parte dele ou da parte dela, né? Então, falando do que a pessoa sente. Esse tipo de sentimento, de que na sua companhia tudo fica mais fácil. Porque, na verdade, é um sentimento de leveza, né? É o quanto a companhia é positiva, o tipo da vibração que isso nos traz, e aí tudo fica mais leve, tudo parece mais fácil. O peso sai das nossas costas, o peso da vida, né? Tudo ganha mais cor, então nós temos esse tipo de sentimento aí, principalmente porque essa chave está ao lado da criança, falando exatamente de leveza, de alegria, né? Então, o quanto existe de fato esse sentimento dele ou dela com você, de que a vida é mais fácil ao seu lado, de que tem mais graça, né? Faz mais sentido, dá mais sentido para o viver, tá? Então, foi muito interessante essa mensagem que vem ali em cima. E aí a carta do jardim, que está ao lado na mesma fileira, mostra o quanto a pessoa realmente quer estar com você, aproveitando tudo o que tem para ser aproveitado juntos, criando oportunidades. É uma carta de convivência, é uma carta que mostra alguém que quer ali cuidar do que vocês têm para fazer nascer, né? Então, para que novas sementes possam ser lançadas ou mais sementes possam ser lançadas, gerando mais frutos e como se a vida ficasse ali bem cuidada, como um jardim bonito, florido de se ver, tá? Então, é o sentimento de cuidar daquilo que vocês têm para viver juntos, porque é alguém que preza muito por isso, tá? Exatamente pela ideia de que fica mais fácil viver com você, dá mais sentido, tá? Então, o que nós vimos aqui, para quem está em um relacionamento, por exemplo, é interessante demais, né? Porque mostra que você tá com a pessoa certa ao seu lado. Não é aquele alguém que tá aí por algum tipo de conveniência ou que só para ter alguém, né? Por exemplo.
Não, você está com a pessoa certa ao seu lado porque é alguém que realmente está engajado, né, na relação, para uma boa continuidade, né? Para quem conheceu alguém há pouco tempo, essas cartas trazem aqui um grande insight, né? O que a pessoa percebeu como um grande momento, como uma grande oportunidade na vida de viver uma história positiva no amor, tá? Então, é uma pessoa que está ali meio que pisando em nuvens, né? De repente está passando por problemas ou achando que a vida está sem graça, e aí vocês se conheceram e essa energia foi completamente transmutada, né? Existe esse sentimento aí de leveza, de algo que flui na sua companhia, ou mesmo quando vocês conversam, e o desejo ao mesmo tempo de estar com você, né? O que já entra na parte dos planos, do que a pessoa está planejando, realmente estar com você, fazer acontecer, né? Para quem quer voltar com alguém, essas cartas podem falar sobre muito das lembranças, né? Se você está pensando no seu ex ou na sua ex, então, obviamente, não é alguém que está ao seu lado. Aconteceu uma briga, uma confusão em algum momento que afastou, né? Foi cada um para um lado. São cartas que podem falar muito das lembranças, dos momentos bons que vocês tiveram, a saudade disso, tá? Então, começa a trazer também um caminho positivo para a leitura. Já que são cartas boas, então a mensagem será positiva e eu estou dando diferentes caminhos da interpretação, dependendo de qual seja o seu caso, para você ter mais da oportunidade de perceber como isso pode funcionar individualmente para você, né? Seguindo na leitura, nós temos o Sol, a carta do envelope e a mulher. Aqui são cartas que vão reforçar o que já estava lá no alto, né? O sol é a energia da felicidade, de alguém que quer se realizar com você, ou que encontra realizações ao seu lado, uma pessoa que se fortalece com você, né? Então, a ideia de que a vida fica mais fácil, fica mais leve, porque na verdade a carta do sol, ela combina com força, né? Com energia. Então, é alguém que se fortalece na sua presença, na sua companhia, ou seja, faz bem, né, para ele ou para ela estar com você, ou idealizar as coisas entre vocês e ter a sensação de ser correspondido ou correspondida, tá? Aqui a carta da mulher está falando da emoção, um momento mais emotivo, então, da outra pessoa, que vai facilitar a entrega, a demonstração dos sentimentos, né? De repente até a romantizar mais as coisas. A carta do envelope já entra mais na parte dos planos, de alguém querendo conversar. Então, até mesmo que eu estava falando aqui, né, agora mesmo na carta da mulher, de um momento dele ou dela que é mais voltado para a emoção, isso pode facilitar a entrega. Então, um momento mais propício para a pessoa se abrir com você, quem sabe uma declaração, né? E a carta do Sol, inclusive, vai falar sobre transparência, aquela pessoa que sente que não precisa guardar para si o que está sentindo, né? Não precisa esconder. Então, é a transparência, aquela pessoa que chega e fala o que tem para falar, com a energia da comunicação relacionada ao envelope e a emoção na carta da mulher. Então, são cartas aqui formando essa combinação que trazem muito do sentimento da outra pessoa para querer se abrir com você, para se declarar, enfim, expor aquilo que vai dentro, né? Então, isso favorece muito oportunidades a dois agora, independente do seu caso, né? Nem preciso dar diferentes exemplos para citar como isso funcionaria. E na parte de baixo aqui, com a aliança, a árvore e os lírios, essa combinação mostra muito comprometimento dele ou dela com você, tá? Fala de sentimentos, com toda certeza, né? Porque se é alguém querendo se comprometer, é porque nutre um sentimento por você que é sincero, que é profundo, que conduz a pensar em algo mais sério para viver, né? E a parte do planejamento, que a pessoa planeja, então realmente levar a sério o que vocês podem viver juntos. Para a sequência de um relacionamento, então, se você está aqui pensando no seu parceiro ou na sua parceira, são cartas que mostram alguém que quer permanecer ao seu lado, reforçar os laços, dar um passo a mais, levar as coisas mais a sério, né? Por exemplo, se é um namoro, vamos pensar no noivado, se é um noivado, vamos casar, certo? É isso, galera. A aliança é a união, é compromisso, e a árvore é o sentimento de algo duradouro, de querer viver uma situação duradoura, né, com você, para que frutos sejam gerados. Não é uma carta retratando um sentimento relacionado à busca por aventuras, tá?
Nós não temos aqui um aventureiro ou uma aventureira com você. Nós temos alguém querendo estar com você. Por tudo que já dissemos, né? Fazendo parte dos sentimentos. Então, alguém que sente tudo isso, seria até burrice a pessoa querer só uma aventura, né? E desperdiçar tudo o que está sentindo, certo? Então, a carta da árvore mostra realmente criar raízes aqui, né? Para se construir algo, uma carta de prosperidade, de progresso que combina com prosperidade, né? Porque é algo que a gente só alcança dentro de uma continuidade no que nos propomos a viver. Não dá para pensar em alcançar frutos se a gente fica pulando de galho em galho, né? Porque aí você começa a construir os seus resultados e antes de tê-los na mão, você sai fora, vai para outra e começa de novo. Então não é alguém que está nessa, tá? É uma pessoa realmente levando a sério. Nós temos um grau muito alto de comprometimento aqui para a sequência de uma relação. Se você conheceu alguém há pouco tempo, está aqui mentalizando essa pessoa, o que é legal de você saber? O propósito, o que a pessoa quer agora, né? Então, é alguém que está querendo um relacionamento. E aí, eu falo isso algumas vezes, dependendo de quanto as cartas oferecem a oportunidade. Agora, as cartas estão oferecendo, então eu vou ter que falar. Isso não é necessariamente a melhor opção para todo mundo que está aqui recebendo a leitura. Por um motivo muito simples. Depende do que você quer, né? Se o que você quer é um relacionamento e você viu aqui que o que a outra pessoa quer também é isso, né? Ótimo. Aí beleza. Você viu que a pessoa que você mentalizou planeja viver algo sério com você, sendo o que você também quer, maravilha. Mas por que eu falo que não é a melhor opção para todo mundo? Porque talvez algumas pessoas que estejam aqui nesse momento comigo, né, não queiram relacionamento. É normal, tá? Isso não é errado. Pode ser que você esteja num momento da vida de muitas responsabilidades e aí você sente que não cabe um compromisso. O que você quer é uma companhia, é alguém com quem você possa de alguma forma contar, mas sem precisar se responsabilizar, sem criar compromisso, sem mirar muito algo sério, né? Porque isso depende também de como a vida está acontecendo. Tem hora que a gente sente que não cabe mesmo, né? Porque aí com o relacionamento vem o quê? As cobranças, né? Você se compromete com alguém, então é natural. A pessoa vai esperar de você, você vai ter que corresponder e dependendo de como a vida está rolando, a gente sente que não dá para ter esse tipo de entrega, né? Então a gente pode só querer uma companhia sem pensar tão a sério, sem levar tão a sério as coisas, né? Se você estiver nessa vibe, então eu diria que vai valer a pena conversar para vocês ajustarem aí as intenções, né? De qualquer modo, são cartas que mostram que da parte da outra pessoa, o que ele ou ela quer é relacionamento, é algo sério, tá? E a carta dos lírios aqui retrata sentimentos que são sentimentos de pureza, de tranquilidade, falam então dos sentimentos dele ou dela por você que realmente são sinceros, né? E é uma carta que passa uma energia de paz, então é alguém que encontra paz com você, o que reforça o que nós falamos lá no início, né? Sobre o sentimento de a vida ao seu lado parecer mais fácil, porque é alguém que se fortalece na sua companhia, sente uma troca de energia que é muito positiva, né? Então, por isso é alguém querendo ficar ao seu lado, pensando em um relacionamento, não querendo perder, né, a oportunidade realmente de viver algo mais profundo aí com você, tá? Então, para que essa leitura para você tenha sido a melhor possível, como eu expliquei aqui nesse ponto, depende essencialmente do que você quer, né? Se o que você quer é relacionamento, vimos então aí uma grande sintonia, vimos muita oportunidade, muito espaço para as coisas darem certo, né? Com propósitos que são semelhantes. Se você não quer um relacionamento, eu orientaria a conversar um pouco, justamente para ajustar os pontos, as intenções aí, né? Vendo o que pode rolar de uma forma que também seja positivo para ambas as partes, certo? Vamos lançar os dados ainda para a gente ter mais informações antes de encerrarmos o vídeo. Bom, então nós temos aqui uma energia que impulsiona coisas novas, né, entre vocês.
A parte do tema já está respondida. Os dados não vão necessariamente falar também sobre mais sentimentos dele ou dela, ou mais do que a pessoa planeja, tá? Isso já está respondido com as cartas. Aqui nos dados eu estou percebendo uma energia muito forte de concretização das oportunidades entre vocês e de impulso para coisas novas, para um novo momento, para uma renovação, enfim. Então, assim, uma fase onde coisas novas poderão ser experimentadas e existe uma energia muito forte aqui de concretizar oportunidades. Então, dentro do que a pessoa planeja fazer, também os dados estão dando resposta aqui, porque não é uma pessoa que fica só pensando, pensando e que pensa demais e não faz. Carta esses números aqui que surgiram pelos dados falam de uma pessoa no aspecto prático da coisa. Então, tem esses sentimentos, tem esses planos e vai fazer, não vai ficar só na teoria não. Então, muito legal também, mas essa parte dos dados para te mostrar o quanto as coisas estão no ar aí entre vocês. Para uma nova história no amor, para de repente uma volta ser possível com uma procura, né? Ou para mais coisas boas dentro de uma relação, para quem está já levando aí uma vida de casal. Certo, galera? Fico por aqui então. Essa foi a nossa leitura de hoje. Use os comentários para me dizer o que você achou, como funcionou para você, né? Usa esse espaço aí para conversar comigo, para você se expressar, para a gente poder trocar ideias. Eu gosto de ver quem está participando. Depois eu passo deixando um coração para todo mundo e respondo também se alguém tiver alguma dúvida. Beleza? Muito obrigado, um abraço, até o nosso próximo encontro.